Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre um dos pilares de sustentação de uma rede colaborativa, a definição das suas regras de governança. A governança funciona como as regras do jogo da cooperação. Qualquer jogo depende de um conjunto de regras para que os seus participantes, os seus atores, possam de fato entender como esse jogo deve ser jogado. Mesmo um futebol jogado na rua precisa de algumas regras. Essas regras elas não são regras que sejam imutáveis, elas podem ser alteradas ao longo do tempo, mas elas possuem uma certa estabilidade para que os participantes realmente entendam como esse jogo deve ser jogado, que tipo de deveres eles possuem, que tipo de regras eles não podem infringir e quais são os seus limites de atuação. Então, nesse vídeo, nós vamos ver brevemente quais são as principais características e os elementos que caracterizam a governança de uma rede colaborativa. Quanto maior o número de participantes de uma rede colaborativa, mais nós precisamos nos preocupar com a definição clara de regras de governança. Acompanhe na sequência do vídeo. Bem, a governança consiste então em definir uma estrutura e um conjunto de mecanismos que permitem aos parceiros de uma rede colaborativa exercer suficiente controle sobre a direção dessa rede. Ninguém deseja fazer parte de uma rede colaborativa sem ter a certeza de que poderá determinar a direção dessa rede e garantir que os objetivos coletivos sejam alcançados, ou pelo menos que os participantes, os seus parceiros, ajam de acordo com as regras que foram definidas. Então, ao pensar na governança, nós vamos criar um conjunto de salvaguardas para reduzir os riscos da cooperação. Evitar, por exemplo, que surjam comportamentos oportunistas ou free riders. E aumentar a habilidade dessa rede de responder a circunstâncias imprevistas. Quanto mais claras forem essas regras, maior a chance de que os parceiros saibam como se comportar diante de situações imprevistas ou diante de situações de oportunismo ou de falta de engajamento dos seus parceiros nas ações coletivas. Essa é a definição da governança. Então, em síntese, o sistema de governança de uma rede colaborativa, ele deve conseguir alinhar os interesses de todos os parceiros, ele deve estimular ganhos de longo prazo ao invés de ganhos específicos e únicos de curto prazo, e deve fazer isso também desestimulando ações oportunistas ou comportamentos oportunistas dos parceiros. Ele deve ainda evitar uma apropriação indevida de benefícios, ou seja, as pessoas ou os parceiros terem um retorno superior ao esforço que elas colocaram na colaboração. Deve haver uma justiça no retorno que cada parceiro consegue em razão do esforço que ele colocou para que aquele resultado fosse gerado. E, por fim, também precisa, por meio da governança, estimular os parceiros a se engajar nas atividades coletivas. 3 modelos básicos de governança foram propostos em 2008 por Provan e Keynes. Esses modelos eles podem ser adaptados, eles podem ser combinados, mas via de regra nós vamos encontrar um desses 3 modelos em funcionamento numa rede colaborativa. O primeiro modelo é chamado de governança compartilhada. Nesse modelo, a própria governança é realizada pelos parceiros da rede. Funciona bem em redes de pequeno porte, com pequeno número de participantes, em que haja um alto nível de confiança entre os parceiros. Mas ele depende, de fato, de um grande comprometimento desses parceiros, porque não existe uma estrutura, não existe um escritório que seja responsável por fazer a governança da rede. Então, pode ter um alto nível de legitimidade interna, porque todo mundo participa das decisões, mas, aos olhos de quem está fora da rede, esse modelo de governança compartilhada, ele pode parecer um pouco confuso, porque não fica claro quem é responsável exatamente pela governança. Um segundo modelo de governança é chamado de governança por meio de uma organização líder. Acontece quando uma das organizações que fazem parte da rede possui um nível maior de poder, de força, de legitimidade, e então assume a governança da rede, assume esse papel de líder, e existe quase uma relação hierárquica de poder.
Então, é bem comum, por exemplo, que a governança de uma rede colaborativa que envolve uma cadeia de suprimentos seja feita por uma organização líder que assume esse papel preponderante, esse papel de líder da rede colaborativa ou dessa cadeia de suprimentos. E o terceiro modelo, ele é chamado de um modelo de organização administrativa da rede. Diferente do primeiro modelo, aqui não são os próprios participantes da rede, os próprios parceiros que são responsáveis pela governança, eles continuam na direção estratégica da rede colaborativa, indicando o caminho e as estratégias que essa rede deve seguir, mas a governança ela é executada por uma organização administrativa criada à parte com o objetivo de coordenar e liderar as ações da rede. Então aqui a gente tem um grupo menor de pessoas, ou então gestores, executivos contratados, sendo responsáveis por fazer a governança, e os parceiros ficam numa espécie de conselho consultivo, numa diretoria, apenas indicando os caminhos estratégicos. Internamente, esse modelo ele pode ter uma legitimidade um pouco menor, porque nem todas as decisões serão tomadas em conjunto pelos participantes. Por outro lado, para quem está de fora da rede, esse modelo tem uma legitimidade maior, porque fica mais clara qual é a cara da rede, quem é responsável por realizar essa governança. Bem, além dos três modelos básicos dessa estrutura de governança, ou de organização líder, ou então de uma governança compartilhada, ou organização administrativa da rede, existe uma série de regras que precisam ser definidas e orquestradas, digamos assim, organizadas internamente na rede colaborativa. Por exemplo, como é que serão tomadas as decisões? Quais são as regras para tomar decisões? Quem é que tem autonomia e quem é que vai tomar as decisões dentro dessa rede? O que é que precisa de fato ser definido coletivamente? Haverá reuniões, por exemplo, semanais ou haverá assembleias mensais? Quais são exatamente as regras para tomar decisões de maneira que todo mundo fique satisfeito com a maneira como então as decisões são tomadas? Depois, ainda em relação à definição de regras, que tipo de formalização vai acontecer dentro dessa rede? Existem contratos, existem regimentos internos, vai haver algum tipo de estatuto? O que é que vai ser formalizado? O quanto vai ser formalizado? Quais são as implicações dessa formalização? Quanto mais formalizada a governança da rede, melhor para ter pré-definições sobre como devem ser tomadas as decisões e que tipo de ações são tomadas. Por outro lado, isso tira a flexibilidade da rede, porque ela precisa seguir aquele conjunto de instrumentos formais que foram estabelecidos. Então, esse é um segundo ponto de atenção. Um terceiro elemento ou dimensão da governança é chamada de especialização, e consiste aqui em definir quais são as funções que nós vamos ter, ou quais são as equipes, quais são os times que nós vamos ter dentro dessa rede colaborativa, de acordo com os seus objetivos. Então, quanto mais objetivos essa rede colaborativa tiver, maior o número de equipes ou times que precisam ser formados. Por exemplo, pode ter uma equipe ou um time de expansão, pode ter uma equipe de capacitação, uma equipe de negociação, ou uma equipe de marketing, uma equipe de atenção aos parceiros, aos associados. Então, aqui existe uma outra definição em termos de especialização para que essa rede opere de maneira adequada. E também é importante definir qual é a autonomia dessas equipes. Elas são equipes apenas que fazem sugestões, conselheiras, ou elas podem também tomar decisões. Ainda em relação às regras de governança, definir os incentivos e sanções é algo extremamente importante, porque é a maneira que nós vamos ter na rede colaborativa de direcionar os comportamentos dos parceiros na direção realmente dos objetivos estratégicos e coletivos que foram definidos, e evitar que eles sejam free riders, né, ou os caronas dentro da rede colaborativa. Então aqui nós precisamos pensar que incentivos nós vamos conceder para os parceiros para estimulá-los a tomar as decisões ou as ações que foram definidas coletivamente. Né? Algum tipo de prêmio financeiro ou algum tipo de prêmio não financeiro, algum tipo de benefício para aqueles que de fato agem de acordo com as regras estabelecidas,
aqueles que participam das reuniões, participam dos encontros, se engajam nos times. Que tipo de benefício nós vamos conceder para estes participantes em comparação com aqueles que não agem de acordo com as decisões tomadas? E mais, que tipos de sanções nós poderíamos aplicar àqueles que não agem dentro do que foi estabelecido? Eventualmente até uma exclusão da rede, ou então algum tipo de suspensão da rede, ou algum tipo de multa, algum tipo de sanção pecuniária que esses participantes parceiros precisariam cumprir. Então aqui tem um ponto extremamente importante. Por fim, para garantir que os incentivos e sanções possam ser de fato aplicados, nós precisamos definir alguns controles sobre os resultados que os participantes estão alcançando ou de que maneira eles estão contribuindo para que a rede alcance os seus resultados, e também monitorar os comportamentos para verificar se de fato eles estão adequados àquilo que a rede estabeleceu como o ideal em termos de comportamento dos seus parceiros. Então aqui nós temos um desafio de criar os controles para monitorar os participantes e conseguir aplicar tanto os incentivos quanto as sanções que foram definidas anteriormente da rede. Por fim, a gente pode dizer que a governança ela funciona quase que como um sistema de ajuste fino em que nós vamos mudando minimamente cada uma dessas dimensões para entender se elas estão de fato nos ajudando a garantir a eficiência e a eficácia da rede colaborativa. Talvez seja necessário aumentar um pouco os controles, talvez seja necessário criar um pouco mais de incentivos, algumas sanções, talvez seja necessário mudar as regras de tomada de decisões. Então, é esse ajuste fino que precisa ser feito para garantir que essa rede opere de maneira eficiente e de maneira eficaz. Em paralelo com esse conjunto de definições sobre a governança formal de uma rede colaborativa, como vimos anteriormente, cabe aos líderes, coordenadores e parceiros dessa rede também definirem ações, práticas e rotinas para desenvolver a governança relacional dentro do grupo. Ou seja, como é que essa rede vai desenvolver confiança para os seus parceiros e entre os seus parceiros, normas comuns e uma identidade coletiva. Infelizmente, não existe uma regra comum para todas as redes colaborativas sobre como conseguir desenvolver a sua governança relacional. O que existe é um conjunto de casos bem-sucedidos de redes que conseguiram desenvolver confiança, normas comuns e uma identidade coletiva que podem servir de inspiração para outras redes que estejam iniciando esse processo. Então, por exemplo, para que seja possível criar confiança e normas comuns, as pessoas precisam estar conectadas. Cabe aos líderes, aos gestores dessa rede, desenvolver atividades de baixo risco, criar pequenos grupos, promover conexões pessoais e até mesmo não relacionadas ao trabalho. Muitas vezes promovendo eventos sociais que tornam possível aos participantes se conhecerem, desenvolverem relações mais próximas e, com isso, confiança e uma identidade comum. Assegurar também uma comunicação intensa e frequente dentro da rede. Promover uma comunicação que seja de fato colaborativa, não apenas uma comunicação unilateral. Promover contatos face a face, reuniões ou eventos em que as pessoas possam se encontrar e, com isso, reduzir desconfiança e aumentar a existência de normas comuns entre si. Estimular uma visão e objetivos compartilhados, como diz o item 3, uma linguagem compartilhada entre os participantes. Isso ajuda de maneira muito clara, muito efetiva, a ter tanto uma visão compartilhada como também uma identidade coletiva. Criar grupos temporários de trabalho, com períodos mais intensos de interação. Em grupos menores, as pessoas têm mais facilidade para se comunicar, para trocar experiências, trocar conhecimentos, e aos poucos isso vai ampliando para o conjunto da rede, com papéis bem definidos e institucionalizados, para que cada um saiba o que deve fazer e também o que os seus parceiros dentro da rede vão fazer. E, por fim, compartilhamento de recursos no sentido de estimular as pessoas a tomarem pequenos riscos, compartilharem um pouco do seu tempo, do seu conhecimento tácito, das suas experiências. Tudo isso ajuda a fazer com que também se desenvolva normas comuns,
objetivos coletivos compartilhados, confiança e uma identidade coletiva. Esse é um trabalho que precisa ser feito todo o tempo, especialmente em uma rede que está crescendo e que novos parceiros são integrados de tempos em tempos. Bem, então o que nós acabamos de ver aqui é que o sistema de governança, como dito lá no início, ele funciona como uma espécie de definição das regras do jogo. As próprias empresas ou organizações envolvidas na rede é que são responsáveis pela criação desse sistema de governança. E esse sistema, ele cria os limites, ele cria as limitações ou as delimitações para que os gestores possam executar o seu papel. Então, o gestor, ele apenas executa aquilo dentro das regras do jogo que foram permitidas a ele. Voltando à metáfora dos esportes, o que nós estamos dizendo aqui é que cabe ao gestor definir as táticas e as operações, as ações para disputar o jogo dentro das regras que foram definidas pelos participantes ou por quem é responsável de fato por dar a direção estratégica para aquela rede. À medida que a gestão ela consegue ser eficiente e eficaz em relação aos objetivos coletivos, mantém-se a regra de governança, mantém-se a governança da forma como ela foi criada. Se nós percebermos que a gestão não está conseguindo tornar a rede colaborativa eficiente e eficaz, talvez seja necessário mudar alguma regra do jogo, alguma regra da governança, para que a gestão possa atuar de maneira mais flexível e mais adequada em relação aos objetivos que foram estabelecidos. Bom, o objetivo desse vídeo foi trazer alguns elementos sobre a definição da governança formal e da governança relacional de uma rede colaborativa. Dependendo da complexidade de objetivos dessa rede colaborativa, do número de participantes, ela precisa de uma configuração diferente da governança. Esse é o papel de quem está projetando a rede colaborativa, no sentido de criar um modelo de governança que seja adequado para que os objetivos coletivos sejam alcançados. Aqui vocês têm ainda sugestões de leituras adicionais, caso queiram aprofundar no assunto, e isso também deve ajudá-los na definição, então, da governança desta rede colaborativa que vocês estão projetando. Bom trabalho! Até mais!